Queridos irmãos, Nosso Senhor continua a sua viagem apostólica e então João, irmão de Tiago, o mesmo que no Evangelho de São Marcos tinha sido chamado de Boanerges, junto com seu irmão, ou seja, filhos do trovão, porque passando perto de uma aldeia de samaritanos que não acolheram Jesus, eles perguntaram a Nosso Senhor se ele queria que eles mandassem vir fogo do céu para destruí-los. Mais uma vez manifesta algo da sua intolerância. Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. É uma atitude fechada, uma atitude de controle. Ou seja, o homem está expulsando demônios, está fazendo uma obra de caridade. A está fazendo em nome de Jesus Cristo, ou seja, está, portanto, glorificando o nome de Jesus Cristo. Mas, como não está com o grupo apostólico, como não segue o grupo apostólico, logo João deduz: temos que proibir, temos que cortar, não podemos permitir que ele continue. É uma atitude similar à que acontece na primeira leitura, quando Moisés reparte o Espírito com 70 homens, e 2, Eudade e Medade, cujo nome estava na lista, não estavam no grupo e profetizam fora do acampamento. Então Josué, movido pelo mesmo espírito de João, um espírito de controle, uma necessidade de manter as coisas dentro das rédeas, diz: meu Senhor, manda que eles parem. Manda que eles parem de profetizar. Moisés diz: tem ciúmes por causa de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Ou seja, Moisés, assim como Nosso Senhor no Evangelho, mostra que o Evangelho não necessita disso. Deus não precisa de um espírito excessivo de controle. Isso por um motivo, porque a verdade não precisa da hegemonia. A mentira, sim, precisa da hegemonia. Porque a mentira precisa enganar. E para enganar a inteligência humana, os mentirosos precisam ter o controle completo da situação. Todo mundo tem que dizer a mesma coisa, todo mundo tem que pensar a mesma coisa. Não é possível que haja versões diferentes. É preciso criminalizar e culpar todos aqueles que apresentam explicações alternativas. É necessário criar uma versão oficial, e fora dessa versão oficial, tudo é julgado como mentiroso, fake, fingido, errado, porque a mentira precisa do controle, precisa da hegemonia. A verdade não. É impressionante perceber isso ao longo da vida. Existe um livro chamado Maquiavel Pedagogo,
em que o autor, Pascal Bernardin, mostra experimentos desse tipo. Então, por exemplo, pega uma pessoa inocente e coloca no grupo de 10 atores. Então, faz uma pergunta que é flagrantemente a resposta A, mas todos os atores dão a resposta B. Então, a pessoa inocente acaba se adaptando e repetindo a resposta B, embora ela seja errada, porque todo mundo disse aquilo, então ela se sente obrigada a dizer a mesma coisa. E boa parte das pessoas acabaram, de uma maneira sincera, alterando a sua percepção. Inclusive dizendo, não, é B mesmo, embora aquilo fosse flagrantemente mentiroso. Ao contrário, quando eles fizeram o mesmo experimento, colocando uma pessoa inocente, 10 atores, mas um dos atores dizia a verdade, e 9 dos outros atores continuavam firmes na mentira, aquele único que dizia a verdade era suficientemente forte para convencer o inocente a dizer a verdade. Por quê? A verdade é mais forte. A verdade não precisa da hegemonia. A verdade precisa apenas de uma massa crítica. A verdade precisa apenas de algumas pessoas que estejam convencidas dela e que digam com toda franqueza, com toda sinceridade, com toda transparência, como as coisas são. A mentira precisa do controle. E toda a sociedade baseada na mentira precisa ter um controle sobre o comportamento das pessoas. Precisa dominar o comportamento das pessoas. Não pode dar margem a nenhum tipo de pluralidade. Graças a Deus, a igreja sempre foi muito plural. Então, a igreja tem todo tipo de ordens. Beneditinos, franciscanos, dominicanos, e centenas, milhares de famílias religiosas, centenas, milhares de dioceses espalhadas pelo mundo, todas deveriam ser independentes umas das outras, iniciativas das mais variadas. Por quê? Porque o espírito de controle não é próprio da verdade. A verdade, ela não tem necessidade disso. A verdade se espalha por causa da força que ela tem. Agora, os grupos que estão baseados em alguma mentira, eles necessitam ter tudo debaixo de uma rigorosa observação. Uma vigilância contínua. Ninguém pode estar fora minimamente daqueles cânones. Por quê? Porque a mentira precisa do controle. E Jesus diz, não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é nosso aliado. Está ao nosso favor. Deixa. E ele diz, quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Ou seja, até esses estão do nosso lado, até esses estão conosco. Não tenham medo de nada disso. Continuem dizendo a verdade com perseverança, que a verdade se impõe. Se houver algum tipo de engano, algum tipo de equívoco, e a verdade está completamente solta, está totalmente aberta
ela pode ser dita, ela pode ser declarada. Vocês não precisam ter medo de nada. Continuem proclamando a verdade da fé. Continuem levando a verdade do Evangelho. E esses aí, se eles cometerem algum erro, eles serão julgados, porque se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, se alguém fizê-los cair na incredulidade, na heresia, em uma ideologia, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, o que era um suplício terrível para um judeu. Naqueles tempos de Jesus, acreditava-se que uma pessoa cujo corpo não fosse sepultado não iria ressuscitar no último dia. Então era uma das penas mais temidas ser atirado no mar com uma pedra de moinho. Então Jesus está dizendo, fiquem tranquilos. Porque esses aí, se eles disserem alguma mentira e fizerem tropeçar estes pequeninos, para eles vai ser muito melhor essa morte absurda que vocês têm tanto medo. E aí ele conclui: se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Por quê? É muito melhor ser decepado, é muito melhor ser mutilado, do que ser alguém que não tem a unidade de vida do Evangelho. Há muita gente que é cega, que é manca, que é mutilada, que sofreu um acidente, mas que é muito mais inteira, que tem uma consciência muito mais pura, que tem a alma muito mais integrada, que tem os afetos muito mais unificados, que possui uma vida inteira justamente porque acolheu a verdade do Evangelho. Essa verdade que faz com que a nossa vida tenha uma unidade completa. Portanto, Jesus está dizendo, não abram mão de ter essa inteireza. Esse é o fruto da verdade do Evangelho em vocês. O Evangelho produz isso. O efeito da pregação do Evangelho, da verdade da fé, é essa. O efeito é esse. Vocês têm uma vida só. Uma vida que é a mesma aqui e é a mesma na eternidade. Uma vida que possui uma inteireza, uma completude, que é perfeita, na qual nada falta. Este é o efeito do Evangelho em nós. Portanto, a gente não precisa ter medo da mentira. A verdade do Evangelho nos dá suficiente consistência. E nós permanecemos verdadeiramente integrados na graça. Ao contrário, aqueles que estão fora da verdade do Evangelho, como estes de que fala Santiago no final da sua carta, estamos concluindo a leitura dela nos domingos hoje, esses podem ter tudo, podem ter toda a riqueza, toda a opulência. Como foram injustos, já possuem nisso a sua condenação. Já estão desintegrados, já estão suficientemente destruídos, já estão com a existência corrompida, já têm a vida completamente mutilada, estão inteiramente
perdidos, aguardando apenas o dia do juízo. Peçamos ao Senhor que nos conceda grande amor à verdade do Evangelho. Uma convicção muito profunda de que nós precisamos ficar firmemente alicerçados sobre a verdade da nossa fé, sobre a intensidade da nossa vida espiritual. É isso que nós precisamos. Esse é o nosso maior tesouro. Todo o resto são acréscimos. O mais importante é que nós estejamos fundados de maneira firme sobre a rocha da fé, sobre a solidez da divina revelação. E ela nos dará a inteireza necessária, a consistência necessária para que a nossa vida seja um sacrifício de louvor em honra de Jesus Cristo.